neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Se meu Senhor quiser que no vale eu vá servir, ou mesmo na escarpada meus pés eu vá ferir, mas se Jesus vier meus passos conduzir, por Ele amparado a paz vou fruir, subindo as alturas do monte do Senhor, minha alma reluz perante Jesus em seu louvor, embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte, subirei. Talvez em meu viver haja grande provação, ou ande entre espinhos, servindo em submissão, mas se com Cristo houver constante comunhão, os cardos feridos em flor se farão, subindo as alturas do monte do Senhor, minha alma reluz perante Jesus em seu louvor, embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte, subirei. Talvez a minha cruz seja um peso esmagador, mas ó que imenso fardo a cruz do Salvador, envolto em nova luz, sentindo um novo amor, no monte sagrado a cruz vou depor, subindo as alturas do monte
perante Jesus em seu louvor. Embora escureça o horizonte, prosseguirei com Cristo às alturas do monte. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor. Mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ouvintes, por se identificar como Messias, Jesus foi crucificado. Se ele dissesse, sou uma segunda pessoa de Deus, eles não teriam dado crédito a isto, isso não lhes incomodaria, e jamais o crucificariam. Por isso o mundo de hoje está aceitando a Jesus como segunda pessoa em massa. É status hoje. Você diz, mas Jesus se identificou como Messias? Messias, sim, perfeitamente. Ainda que ele nunca tenha falado. Mas as suas obras, os seus atos, o identificaram como Messias. Uma grande autoridade da Igreja Ortodoxa judia disse para o irmão Branham, o profeta desta era, vocês são os pagãos. O irmão Branham disse para ele, mas como, Rabino, por quê? O senhor nos chama de pagãos. Ele disse, porque vocês dividem Deus em 3 partes. O profeta de Deus disse, eu não faço isso, Rabino. Eu não creio em um Deus de 3 personalidades. Isso é paganismo, na verdade. Mas me mostre uma coisa, Rabino. Onde Jesus falhou em ser o Messias, o Rabino começou a chorar e disse, se eu pregasse estas coisas, eu iria mendigar o pão. É o medo de muita gente. Muitos obreiros sabem que a mensagem é verdade, mas têm medo de serem expulsos. Mas não precisa ter medo.
O profeta disse: eu preferiria comer bolachas à margem de um rio do que ter meu nome num livro de ouro. Mas, meus irmãos, na verdade, o que nós estamos mostrando, cada escritura deveria ser o suficiente para convencer a todos os cristãos. Ora, se nós chamamos o nosso mundo de cristão, de evangélicos, por que resistir à palavra desta forma? Com tanta prova bíblica na história da igreja e tudo, ainda insistir em continuar dividindo Deus em três partes, simplesmente para manter uma doutrina secular que veio não do cenáculo, não dos apóstolos, mas sim de Nicéia. São Pedro disse, Atos 2:36, num discurso que não passou de 15 minutos. Quase 3.000 almas se compungiram em seus corações e pediram o batismo. Porque quando eles perguntaram o que faremos, varões e irmãos, eles estavam pedindo uma orientação sob a qual eles estariam, se submeteriam. E, naturalmente, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em Atos 2:36, Pedro disse, cheio do Espírito Santo, ele não havia saído de uma escola de pensamento, ele não havia saído de um concílio pagão, misto, de igreja com Estado. Não. Ele disse, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então você pode ver aí, Senhor Jesus Cristo. Que nome maravilhoso! É bom cantar. Maravilhoso é o nome de Jesus. Neste nome há poder. Aí chegamos até a ver a aberração. Goiânia é do Senhor Jesus. São Paulo é do Senhor Jesus. Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Paris é do Senhor Jesus. Hollywood é do Senhor Jesus. Los Angeles. Nem Jerusalém naquele tempo não era do Senhor Jesus. Ele disse, quantas vezes eu quis te acolher como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas, Jerusalém. Tu que matas os profetas. Mata, odeia. Você pode ver que se essa mensagem não fosse de Deus, ela não seria odiada pelo mundo religioso. Não, isso não os incomoda. Se Jesus dissesse, eu sou a segunda pessoa lá para os judeus, eu sou a segunda pessoa de Deus, isso não os incomodaria. E eles fariam muito bem em não se incomodarem, mas porque eles viram que havia verdade na coisa. Isso incomoda. Incomoda dentro da própria mensagem.
os grupos que estão contra o ministério de Deus, eles não estão em paz. Eles não estão em paz, eles estão correndo para cima e para baixo, chama um, chama o outro, para botar um remendo aqui, para abafar. Fica exatamente ou piores do que os denominacionais, como diz o irmão Branham. Grupos que ficam piores, renegados, desumanos, porque eles não podem ver realmente onde está o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro disse que ele é Senhor e Cristo. Fez dele, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Então vejamos, se Jesus é Senhor e Cristo, como de fato é, então ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifesta em carne. Manifestei o teu nome. Quem vê a mim, vê o Pai. Então não são três pessoas, mas um Deus manifesto em três títulos maiores. Pai é o mesmo Deus sobre nós, Filho é o mesmo Deus conosco, Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Conosco, o ministério do Espírito Santo. Cristo na igreja, este é em nós. Efésios 4. Em Apocalipse, diz plenamente que Jesus é o que é. O que era e o que há de vir. Então nós vamos ver o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, a última letra do alfabeto grego. Gentílio. O que significa que ele é A até o Z. Se ele estivesse falando em português, ele teria dito, eu sou o A e o Z. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o Pai. E o Pai é o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. A verdade é que esta verdade tem sido tão pervertida que se necessita de uma revelação para se ver a verdade dessa deidade. Basta você buscar com humildade. Humildade de coração. Você receberá a revelação da deidade e poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus, a semente da mulher concebida pelo próprio Deus. Agora, com um detalhe muito importante. Você, uma vez revelado de uma forma completa, porque tem gente que tem revelação parcial, completa, você vai ver a deidade não somente em Jesus mais,
Agora a coisa vai ficando mais forte cada vez mais. A deidade está na terra. Se a deidade não estivesse na terra, o mistério da iniquidade não estaria sendo detido. Porque ela é o que detém o mistério da iniquidade. É a deidade. A deidade em quem? Na estátua da Aparecida? Do São Cristóvão para os motoristas, do Santo Antônio casamenteiro? A deidade está exatamente em você. Porque esse é o grande mistério do momento a ser revelado. Mistério tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja. Isto quer dizer, Cristo em você. É a deidade na sua casa, a deidade na igreja, a deidade no sacerdócio. E essa igreja no reino restaurado. Para tanto, tem que haver, de fato, um posicionamento. Essa adoção é reconhecida. O pai não negava que aquele filho era seu filho. Nem tampouco o filho podia negar que ele era seu pai. Mas só depois de um certo tempo que ele mostrasse realmente interesses pelos negócios do pai, sofresse as afrontas pelo pai, então é que ele receberia a adoção. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. Que beleza! Olha aí a adoção no Monte da Transfiguração. Aqui nós vemos, de fato, esse confronto de Efésios com Josué sendo encaixado, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. O templo está construído, o acabamento está sendo terminado. Não estamos aqui perdendo tempo. Sara chama-se a esposa de Abraão, a igreja de Cristo. Diz Sara: você aceita o que você está ouvindo? Que você é deidade? A deidade está em você? Está em Jesus? Glória a Deus! Está no irmão Brana? Glória a Deus! Está em você, na sua casa, no seu marido, na sua esposa, seus filhos, igreja, deidade na terra, detendo o mistério da iniquidade. Essa é a posição. E não vamos arredar dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a bênção do Senhor Jesus para nós. Amém, Senhor. Amém. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus,
no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada.